Eliane Cantanhede, a tia do disjuntor, apareceu não para passar pano. Obviamente, ela tinha que deixar a sua assinatura registrada da tia do disjuntor. Ela conseguiu envolver Bolsonaro sem explicar como o Bolsonaro está, né, envolvido. Ela fala que Bolsonaro não quer investigação do Banco Master, mas ela não explica por quê. Se Vorcaro abrir a boca, impacta Supremo, governo, oposição e as eleições. Assim, normalmente quando se fala de oposição, tá falando da direita, né, do bolsonarismo. Eu fico pensando assim, cara, o que é que tem a ver o Banco Master com o bolsonarismo? Não, talvez até falando do Centrão, né, colocando o Ciro Nogueira, o Rueda, o Alcolumbre, né, essa baita oposição. Aí eu fui lá ver o que ela dizia. O escândalo do Banco Master não é apenas o maior da história financeira do Brasil, mas também o fator que mais pode impactar nas eleições de outubro, tanto a presidencial quanto para governadores, deputados e senadores. Se Kassab é o grande articulador político, Daniel Vorcaro vai se tornando o maior desarticulador. Dono do Master, com a audácia e uma falta de pudor correspondentes ao seu QI, Vorcaro superou a primeira fase da sua estratégia, trocar a cadeia pela tornozeleira, e investe na segunda e decisiva. Cavar anulações ao longo do processo criminal, aliando questões técnico-jurídicas a recados e memórias políticas. Seu trunfo arrasador é ameaça e delação premiada. Há um certo consenso de que uma delação de Vorcaro não deixaria pedra sobre pedra em Brasília. E o que é mais importante, não interessa nem a Lula, nem aos Bolsonaro, nem o Kassab, o Centrão e seus múltiplos candidatos. Ninguém está se matando por uma CPMI do Master, muito menos cortará os punhos por uma delação de Vorcaro, muito pelo contrário. Aí eu olhei assim e falei, mas eu não entendi. Um consenso que a delação do Vorcaro não deixaria pedra sobre pedra. E isso não interessaria nem Lula, nem aos Bolsonaro. Eu fiquei assim, mas o que tem a ver Bolsonaro com essa história? Alguém pode me explicar? Sério, eu não vou continuar lendo isso daqui, né? Vamos entender qual é o papel de Bolsonaro. Por que Bolsonaro tem medo do Daniel Vorcaro? Até aqui, Lula finge que não é com ele. Mas não se sabe até que ponto passam ilesos Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Jacques Wagner. Sem contar os links do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com o Master, e o fato de que foi Lula quem deu décadas de toga para Dias Toffoli, ainda tem o Guido Mantega. Lula também pode ser afetado pelo óbvio desgaste de Toffoli e Alexandre de Moraes, que alimenta o discurso bolsonarista de que o Supremo age politicamente para perseguir Bolsonaro e favorecer Lula. Isso é narrativa, isso não acontece. Sim, houve uma clara tentativa de golpe, envolvendo altas patentes militares e condenações são justas, mas como em política e eleições a realidade é volátil, essa versão da oposição tende a crescer ao longo da campanha. Por fim, o escândalo do Master interfere nos planos de Lula para outubro, que incluem um racha ao Centrão e a aproximação pragmática com o MDB, dissidente do PSD, PP, por exemplo. Se Lula já está de tititi com Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro e o mais estridente opositor do governo no Senado, tudo pode. O grande provão em Brasília é uma eventual delação de Vorcaro atingindo, aí vem, ministros, governadores, aliados de Bolsonaro. Quem? Não fala. Líderes do Centrão e os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E para você entender que é absurdo, que não dá nem para imaginar que ela tá falando do Ciro Nogueira, Ciro Nogueira é um dos grandes líderes do Centrão. Se você fala aliados de Bolsonaro, na sequência, líderes do Centrão, não pode ser os aliados de Bolsonaro que são líderes do Centrão, né? Porque é pleonasmo, você está se repetindo. Então, assim, quem são os aliados de Bolsonaro? Tu consegue compreender a loucura disso daqui? A doença que é isso daqui? Virou doença já. Ela relata uma coisa que é verdade. A delação do Vorcaro, a tendência é não deixar pedra sobre pedra, levar Lula, Supremo e o Centrão pro buraco. Agora ela teve que colocar Bolsonaro no meio disso. Por quê? Porque ela é doente mental. Como Lula pode articular reaproximação com o Congresso e alianças eleitorais no ambiente todo contaminado? Não sei. Não tô nem aí pro Lula. Onde fica o eleitor, né? Que é o que interessa. Não, o eleitor, ele fica indignado lendo uma bosta de uma matéria como essa, tentando incriminar Bolsonaro. Além disso, há aquela velha história. Como a primeira denúncia, também a primeira delação é como o fio da meada, puxa uma atrás da outra, com os poderes vindo à tona e deteriorando os ambientes e os tabuleiros eleitorais. Se for assim, o IP, a PF e a imprensa terão muito trabalho. Eu duvido que vai ter uma delação. A República, gente, inteira vai cair, ela vai cair. Aí eu vou aceitar cair. Eu vou ficar de braços cruzados, esperando, né, o Vorcaro delatar e eu rodar. Não, óbvio que não vai rolar isso. Logo, as energias políticas estão voltadas para evitar a delação do Paquito e as que podem vir em cascata. Mas a que custo? Anulações no processo? Seria o fim do mundo? Aliás, o que tantos políticos e candidatos têm medo? Nos segredos tanto de Vorcaro quanto do seu ex-sócio Augusto Lima. Quem não deve não teme. O que o pessoal teme, né? Mas a gente vai saber, ou não. Polícia Federal quebra criptografia e acessa dados de celular de Vorcaro. Teve acesso a algumas coisas que serão compartilhadas com o Supremo e a PGR. O único ponto ali relevante e deve avançar são as críticas na sociedade. Delação não deve ter,
Vão tentar deixar em banho-maria e se tiver espaço, né? Tentar, sei lá, dar uma derrubada aí, né? Anular o processo. Mas a que custo? Como pergunta a Cantanhede. Eu acho que veremos as confusões do Banco Master entrarem no debate eleitoral, viu? Acho que vai ficar muito difícil de evitar isso. Já pensou no debate da Globo? Flávio Bolsonaro, dedo da cara do Lula. Você tava era com Daniel Vorcaro, carado. Eita! Olha quanto o Lewandowski ganhava. Era seu ministro. E do Manteiga. Que preço. E quem mais ganha é o homem que perseguiu meu pai e ajudou a te descondenar. Investigação sobre resort Itaiaiá mira a atuação de primo de Toffoli. Lauro Jardim soltou uma sequência de notas aí, tentando criar confusão pra cima do Supremo. Tá doidinho aí pra ser preso. E ele usou uma palavra que eu achei curiosa. Tanto que eu grifei aqui, né, tudo de amarelo, e eu só botei uma palavra em verde, ó. Porque ele vem, ó. A investigação sobre o rolo do resort Itaiaiá, que pertencia oficialmente aos irmãos de Toffoli. Ele tá sugerindo que talvez eles não sejam os donos verdadeiros, né? Assim, oficialmente é deles. Entendi. Mas que o ministro permanece como frequentador assíduo, ele está tentando sugerir uma coisa muito malvada. Tem como uma de suas linhas principais a atuação do empresário Mário Humberto Degani. Beto, como é conhecido por familiares, é primo de Toffoli. De acordo com pessoas a par da investigação, ele, que é o fundador do Itaiaiá, é a chave para se abrir muitas portas dessa história que ainda é nebulosa. Eu mesmo, Lauro Jardim, volta para dizer as dúvidas sobre a Maridit, empresa dos irmãos de Toffoli, que o caso Master pode esclarecer. As investigações da PF e da PGR sobre o rolo do Master levarão, inevitavelmente, a uma apuração mais detalhada da Maridit Participações, empresa que, oficialmente, pertence aos irmãos do Toffoli. A Maridit vendeu em 2025 sua parte no hoje célebre, não pelos melhores motivos, Resort Itaiaiá. Possui um terço do negócio. Tem como sócio o pastor Fabiano Zettel, cunhado e ex-faz tudo do Daniel Vorcaro. Há uma série de dúvidas que investigações sobre a Maridit podem esclarecer. A empresa dos Toffoli prestava serviços de consultoria? Eu não sei. Tinha contratos de prestação de serviços com direito a pagamentos mensais por parte de escritórios de advocacia? Há suspeitas de que a resposta é sim para os dois casos. A quem exatamente a Maridit transferia diretamente o dinheiro que recebia por esses trabalhos? É o que vai querer saber. Será que vão quebrar o sigilo da Maridit e ver para onde foi o dinheiro? Bom, segundo o mesmo Lauro Jardim, o senador pede a CPI quebra o sigilo da Maridit, empresa do Toffoli que fez negócio com o cunhado de Vorcaro. Quem não deve não teme, né? Será que vão deixar quebrar? Será que vão deixar quebrar? Será que vão deixar... A República cai, mas isso daqui não chega na mão do Senado por nada. Eu duvido, mas eu duvido que isso daqui aconteça. Eu duvido que os senadores vão quebrar este sigilo. Eu duvido, mas que ia ser bonito ia, viu? Meu Deus do céu. Bom, além do Toffoli, um ex-ministro supremo, né? Antes de falar de outra pessoa ainda mais importante, o Lewandowski comprou imóvel de alvo da PF por 9,4 milhões um mês antes de bloqueio judicial. Aí eu fiquei assim só pensando, né? Falei, rapaz, salário de ministro supremo, né? Bota aí que seja 50 mil reais por mês. Pode que seja 50 mil reais líquidos, né? Que aí você multiplica aí por 12. 600 mil. Vamos arredondar, né? 600 mil. Rapaz, pro cara conseguir juntar 9 milhões e 400 mil, é muito dinheiro, viu? Meu Deus do céu, viu? É o mago da economia, o Lewandowski. O dinheiro multiplicou. Em 2024, Ricardo Lewandowski comprou por 9,4 milhões o imóvel de Alan de Souza Young, conhecido como China, alvo da PF por sua negação bilionária no setor de combustíveis. A aquisição foi feita com o uso da empresa familiar que mantinha em sociedade com seus filhos. Será que a República fica de pé com a delação do Vorcaro? E, a principal notícia aí do final de semana passado, Viviane Barsi, mulher de Dom Pedro III, assume novo caso no Supremo em defesa de Lucas Callas, sócio de Daniel Vorcaro. Isso aqui pra mim é aquele recado de eu não ligo para o que vocês acham de mim. Enfim, a mulher de Dom Pedro III passou a atuar em um novo processo na corte do marido, desta vez em defesa do empresário Lucas Callas, que é acionista, junto com o Paquito, da empresa de medicamentos Bion. O caso foi protocolado no Supremo na última segunda, dia 2, e Viviane aparece como a única advogada da causa. Eu tenho certeza que esse cara vai vencer. Perder ele não vai. Ele pode não vencer, mas perder também não vai. Aí a Malu Gaspar tava ontem lá na Globo News, né? Também fez a situação aí. Acho que a Andréa Sadi se sente desconfortável a falar sobre esses casos. Ele falou, não, chama lá a Malu Gaspar, né? Porque é meio feio, né? A gente aqui é petista. Aí
Eu não quero falar mal, né, dos chefes do Lula. Chama ali a Malu Gaspar. O cenário de 26, se for confirmado, como a gente está... Peraí, esse não. Esse não. Esse aqui. Em que existe a Polícia Federal, porque no Supremo a tentativa é de abafar, no Congresso é de acordão. Agora, essas investigações... Setores do governo também. Exatamente. Inclusive, o PT da Bahia tem lá seu risco com relação ao Vorcaro, né? Tem toda uma história que fez com que o Vorcaro virasse, e o Master virasse esse banco grande a partir do crescimento que eles tiveram na Bahia, com a carteira de crédito consignado e tudo. Mas onde que eu estou querendo chegar? Eu acho que o presidente, os maqueteiros do presidente estão dizendo para ele que essa vai ser uma questão. Então ele está se diferenciando porque já está chegando perto dele. Você tem desde o INSS com o Lulinha ao Master chegando aos ministros, tem Lewandowski, o Guido Mantega, todo esse entorno do Lula. Então o que ele está querendo dizer? Isso aqui não diz respeito a mim. Toda vez que ele tem chance, ele fala isso. E aí, eu acho que tem um outro ponto que ele está identificando, que é o seguinte, esse caso, como você está falando, a Polícia Federal vai continuar investigando, você tem a investigação no Rio, no Amapá, em Alagoas, só em relação ao fundo de pensão estadual, tem uma investigação em São Paulo que está andando sobre o Master como um todo, tem uma investigação em Brasília sobre as fraudes do Master. Tudo isso é ponta solta. Então você não tem como prever. O que você tem como fazer é dizer, olha, eu estou liberando, justamente, eu estou deixando o Banco Central investigar. O Banco Central tem autonomia, mas enfim, o Banco Central está fazendo o que tem que fazer, a Polícia Federal está fazendo o que tem que fazer, mas o mais importante, eu acho, ele está querendo mostrar, querendo se distanciar do STF, porque enquanto esse caso Master continuar criando notícias, você vai transformar esse caso num ponto de debate da campanha. Já é, no mesmo que não aconteça mais nada, já será. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, eu estou fazendo a minha parte e não vou me meter com essa história. Agora, é muito engraçado o presidente falar em mercantilização da política, né? O que a gente viu na Lava Jato foram depoimentos de vários empresários, vou citar só o que foi mais impactante, do Marcelo Odebrecht, dizendo que deu 300 milhões de reais no Caixa 2 para as campanhas dele e da Dilma, que ele foi avisado. Então, assim, não é motivo de espanto, é justamente uma declaração feita por maqueteiro para atender uma demanda específica de se distanciar da corrupção dessa vez. Você falou do... E aí, gente? Será que vão abafar o escândalo do Master? Será que vão abafar ou será que vão investigar? Acho que não vai depender de Lula, né? Do PT e toda essa turma. Eu acho que vão varrer para debaixo do tapete aí o quanto antes. Confia que Lula quer investigar tudo.